Será que Petrobras, depois de toda essa alta do petróleo, ainda é uma oportunidade? Nesse vídeo eu comentar um pouco sobre as atualizações em relação ao conflito dos Estados Unidos e Irã, algumas atualizações em relação ao bloqueio que está acontecendo ali no Estreito de Hormuz, que é um dos motivos dessa forte alta do petróleo, e muito mais nesse vídeo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, que eu vou atualizar vocês, depois desse cessar-fogo que aconteceu nas últimas semanas, aparentemente nenhuma negociação foi feita, nenhum acordo foi feito. Existem novas negociações marcadas entre Irã e Estados Unidos para sexta-feira e o próprio Irã já falou que não deve comparecer. Então existe uma possibilidade desse conflito começar a escalar novamente e aí podemos ter mais altas para o preço do petróleo. Se isso acontecendo, provavelmente Petrobras e Prio devem subir também, mas o mercado brasileiro, como o mercado americano, como um todo, devem apanhar. Somente as petroleiras devem subir nesse cenário. E vamos lembrar que o momento atual de destruição de oferta de petróleo é uma das maiores destruições de oferta de petróleo que já aconteceram desde a década de 70. Aqui vocês podem ver que praticamente 16% do petróleo mundial sumiu do mapa por conta desse conflito atual, onde o maior nível antes disso foi esse 8% da invasão do Iraque ao Kuwait em 1990 e os 8% também no embargo do petróleo em 1973. Então, nesses dois períodos aqui, o petróleo subiu com bastante intensidade e o mesmo está acontecendo agora, mas o mercado ainda está um pouco cético em relação ao que está acontecendo. O mercado não está precificando da maneira que deveria estar precificando, porque a situação não está sendo resolvida, mas o mercado parece não estar ligando muito para isso. E aqui vocês podem ver a quantidade de barris de petróleo que sumiram do mapa, mesmo com a liberação das reservas de petróleo no mundo todo. Aqui vocês podem ver que existiu aumento de produção em algumas petrolíferas no mundo todo. Ainda teve um pouco de liberação de petróleo pelo estreito, navios iranianos ainda passavam pelo estreito. Juntando isso tudo, vocês podem ver que mais de 11 milhões de barris de petróleo por dia sumiram do mapa, sendo que o mundo hoje consome basicamente 100 milhões de barris de petróleo por dia. É um problema gravíssimo que não parece estar sendo resolvido. Aqui vocês podem ver a quantidade de petróleo que passou pelo estreito e aqui é a quantidade normal de petróleo passando por ali, pela região. E o que está acontecendo agora é basicamente isso. Praticamente caiu mais de 90% da circulação de petróleo ali naquela região. E esse gráfico aqui mostra também o que está acontecendo com as reservas de petróleo no mundo todo, onde desde o início do conflito elas caíram bastante, e aqui tem algumas estimativas da Kepler para os meses de abril, metade de maio e final de maio. Então, essas reservas de petróleo vão cair em níveis não vistos há bastante tempo, o que podem fazer com que esse preço do petróleo em mais de $90 dure bastante tempo, porque essas reservas vão ter que ser reabastecidas para possíveis problemas que podem acontecer no futuro próximo. E aqui esse gráfico é bastante interessante, onde mostra a diferença do preço do mercado futuro para o preço do mercado físico de petróleo, onde no início de abril, basicamente o preço de negociação ali no mercado físico bateu mais de $35 em relação ao mercado futuro. Por exemplo, ali em início de abril, se não me engano, o petróleo bateu ali os $115 e esse mercado físico, que é o mercado de negociação real do petróleo, bateu mais de $141. O mercado futuro age como se nada estivesse acontecendo, mas o mercado real, o mercado físico, mostra que existe um grave problema ainda não resolvido. E esse problema atual do conflito não afeta somente o petróleo, aqui vocês podem ver várias commodities que subiram com essa alta recente do petróleo. Porque, obviamente, grande parte dessas commodities precisam de combustíveis para serem transportadas de um continente a outro, e também por rodovias em cada país. Então aqui vocês podem ver várias commodities que subiram juntamente com o petróleo. Esse gráfico aqui do Goldman Sachs é um pouco antigo, não é tão atual mais, porque é no início de abril que ele foi lançado. E aqui vocês podem ver que, pelas estimativas deles, eles estimavam que o preço do petróleo em 6 semanas, essa linha pontilhada,
bateria perto dos US$ 120 e depois ficaria na faixa de US$ 80 até 2028. Já passamos desse cenário, basicamente esse cenário não existe mais, porque depois desse cessar-fogo ainda teve um bloqueio ali no Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos, onde nenhum navio estava passando, muito menos navios iranianos. Aí aqui o Goldman Sachs fala que em 10 semanas, que seria ali na metade de maio, se tudo isso continuar, o petróleo chegaria no pico de US$ 140 e cairia até a faixa de US$ 90 até 2028. Por conta que quanto mais tempo esse petróleo não está fluindo pelo estreito e também as empresas produtoras e refinarias de petróleo não estão retirando o petróleo do chão ou refinando esse petróleo, não tem como voltar à normalidade tão cedo. Então, isso afeta toda uma cadeia que demora vários dias para rodar, várias semanas. E se isso durar mais de 10 semanas, com a produção caindo ainda mais, vocês podem ver que o Goldman Sachs estima mais de US$ 160 o barril de petróleo, com o barril de petróleo ficando por volta de US$ 100 até 2028. É uma das grandes possibilidades, essas duas aqui, no momento atual, porque nada foi resolvido. Se os conflitos se intensificarem, pode demorar ainda mais. Vamos acompanhando como tudo isso vem desenrolando. E falando aqui em Petrobras, eu sempre falei com vocês que, na minha opinião, comprar Petrobras, empresas de petróleo, ou Petrobras ou Prio, qualquer uma empresa de petróleo, tanto nacional quanto internacional, nos preços atuais de petróleo, é bastante arriscado, na minha opinião. Porque eu, pessoalmente, já estou posicionado nesse tipo de empresa desde que o petróleo estava em US$ 60 e US$ 70. Para mim, agora já é só lucro, está esperando o que está acontecendo, está apenas observando o que está acontecendo. Mas você se posicionando agora, pode ser que tudo se resolva e o petróleo volte a US$ 80. E aqui pela estimativa da XP, vocês podem ver que em US$ 80 o barril, que é aquela estimativa do Goldman Sachs, a Petrobras entregaria praticamente 10% do valor de mercado dela em geração de fluxo de caixa livre. Então quer dizer o quê? Hoje a Petrobras paga 45% do seu fluxo de caixa livre, então a Petrobras pagaria 4,5% em dividend yield, o que faria com que o mercado não deixaria ela nesses preços aí de 46, R$ 47. Eles bateriam um pouco mais na cotação da empresa para jogar esse fluxo de caixa livre yield ali para a faixa de 14%, que seria o ideal. Se o petróleo se mantiver nesses preços de 90 a US$ 100, existe sim grandes chances da Petrobras se manter nesses preços de 46 a R$ 50 por conta do alto fluxo de caixa livre yield que ela gera e também do dividendo bastante proporcional. O dividendo ficaria aqui na casa de 7 a 9%, o que seria bastante razoável para o nível de preços da Petrobras. Então o mercado não bateria tanto nela. Então o risco, a assimetria que eu vejo é essa. Vocês se posicionando agora, existe esse risco da Petrobras cair ali para a faixa de quase R$ 40, 42, 41 e pouco, por conta desse reajuste que o mercado vai fazer em relação ao fluxo de caixa livre yield. E se o petróleo continuar subindo, como existem chances disso acontecer, caso tudo não se resolva, existe sim a possibilidade da Petrobras gerar entre 20 a 24% de fluxo de caixa livre yield. Então, nesse cenário, ela pagaria por volta de 10 a 13% de dividend yield, o que seria extremamente excelente. Lembrando que isso aqui é sempre calculado em relação aos dividendos ordinários da Petrobras, nada em relação a extraordinários. Caso ela fosse pagar extraordinários, seria muito mais que isso. Mas então fica aqui esse cenário. Por isso que, na minha visão, é bastante arriscado comprar Petrobras com o petróleo acima de US$ 100. Essa é a minha visão aqui para vocês e é como eu também me posiciono nessas empresas. Como eu falei, eu prefiro me posicionar em empresas de commodities quando a commodity está em níveis bastante baixos, como foram os preços de 60 a US$ 70. Então, quem comprou nesses preços, quando a Petrobras ali estava em R$ 30 mais ou menos, teve uma valorização bem acentuada e também dividend yield on cost bastante elevado. E aqui vocês podem ver o gráfico do petróleo, que eu enxergava uma possível cunha aqui em relação ao preço do petróleo e ele rompeu essa formação. Existe uma possibilidade dele voltar aqui para a faixa dos 115, quase 112, US$ 115, voltar aqui para baixo para depois realmente subir. Então,
Nesse momento em que ainda existem tentativas de negociação, não voltaram a ataques, existe sim essa possibilidade do petróleo ficar ainda nessa região aqui. Caso o conflito se intensifique bastante, eu ainda não descarto a possibilidade de US$ 150. Vocês podem ver que o petróleo está tentando diversas vezes romper essa resistência que existe há bastante tempo. Vocês podem ver que isso aqui já era uma resistência muito antiga no preço do petróleo. Então, não seria tão fácil assim, rapidamente seria rompido. Então, se for rompido, realmente o petróleo pode subir em níveis aqui de US$ 150, quem sabe até mais de US$ 200. Não tem como garantir nada em renda variável. E olhando aqui para a Petrobras, um cenário parecido com o do petróleo, porque ambos têm uma correlação positiva, e aqui vocês podem ver que ela está tentando sair ainda desse longo canal de alta que vem há bastante tempo. Eu já comentei várias vezes aqui com vocês. Ótimos momentos de compra na Petrobras foram nesse fundo de canal. Eu pessoalmente comprei bastante aqui e um pouco aqui a Petrobras em anos anteriores. Quando você olha aqui para a formação, você vê que o mercado está tentando tirar ela desse longo canal e vem falhando várias vezes. E quem sabe, se isso acontecer, se acontecer esse rompimento e se mantiver aqui, a Petrobras não suba aqui para níveis de mais de R$ 60. Então, é uma possibilidade, mas infelizmente esses conflitos teriam que continuar e aí o preço do petróleo aumentar. Isso com certeza causaria também uma crise no mundo todo por conta da alta da inflação. Esse tema eu vou discutir em próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Somente uma atualização bem breve aqui em relação à situação do conflito e também os preços do petróleo, a reação dos preços do petróleo. A Petrobras ainda mostra bastante força, principalmente por conta que o mercado está animado com a empresa, por conta também desse aumento de produção que ela vem entregando. Então, comenta aqui embaixo se vocês têm Petrobras na carteira ou qualquer outra empresa de petróleo. Comenta também se vocês venderam Petrobras ou se vocês estão comprando nos preços atuais com o petróleo na faixa de US$ 90 a US$ 100. Então, já deixa aqui o comentário para eu saber o que vocês vêm fazendo. Se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.